Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio do LideraCast MFN. Aqui nós falamos sobre assuntos importantes e relevantes para o mundo dos negócios e adoramos projetos que transformam pessoas e empresas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema empoderamento feminino como ferramenta de crescimento das empresas. E a nossa convidada muito especial é Maristela Iannuzzi, minha amiga e conselheira do Grupo Mulheres Fazendo Negócios. Maristela, seja super bem-vinda. Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, Maristela. Conversar com você vai ser muito bom. A mini bio da Maristela já representa o tamanho dessa mulher. Executiva da área de tecnologia para grandes grupos internacionais há mais de 25 anos, com a última posição no mundo corporativo como Global Director Digital Customer Experience and Diversity and Inclusion na Schneider Electric. Fundadora da CMI Business, que é uma parceira do MFN, CMI Business Transformation, consultoria especializada em experiência do cliente, diversidade, inclusão e ESG, e eleita em 2022 uma das top 5 consultorias de EI, deve ser isso, Maristela, da América Latina para RH Magazine. Conselheira IBREI, MFN, UI, além de ter em seu histórico o papel de aliada consultora da ONU Mulheres. Idealizadora da plataforma de apoio ao combate à violência contra a mulher, Rota VCM, e também embaixadora da OBME, Mulheres Empresárias. Sou Segura, Mulheres no Mercado de Seguros, e Pacto para Parentabilidade, MNE, Maternidade e Empresas. Maristela, seja super bem-vinda. Eu tenho certeza que nosso bate-papo aqui hoje vai impactar muito mulheres e empresas. Como eu falei, o nosso tema de hoje é o impacto do empoderamento no crescimento das empresas. Gostaria de iniciar nossa conversa agora com Maristela. E Maristela, eu gostaria muito que você dissesse quem é a Maristela, que vai abordar esse tema tão importante e relevante para o mundo corporativo. Bom, depois que você leu toda a mini bio, eu tenho pouca coisa para contar, né? E depois que a gente faz 50 anos também, a mini bio começa a ficar muito grande. A gente tem que começar a reduzir, senão fica monótono. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada de fazer parte desse novo projeto do Mulheres Fazendo Negócio, que é algo tão desafiador e de tanto sucesso dentro do mercado corporativo nos últimos anos. Bom, quem é a Maristela? A Maristela é uma mulher casada há 21 anos, tem uma filha de 15 anos, e eu sempre gosto de falar que eu sou casada e que eu tenho uma filha de 15 anos, para poder desmistificar essa história de que uma mulher, para ter sucesso, ela precisa... sucesso no mundo corporativo, especificamente. Que para ela ter sucesso no mundo corporativo, ela precisa abdicar de um casamento ou abdicar do sonho, quando o tem, de maternidade, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre isso. Bom, sou uma geminiana que não para quieta. Própria, né? do signo. Própria do signo, que acorda querendo fazer piano e dorme achando que violão é o melhor instrumento da vida, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente decidida quando se trata de negócios, de atingir metas, objetivos, e que hoje, então, como fundadora da CMI Business Transformation, tem um grande desafio aí de ajudar outras empresas no mercado corporativo a crescerem e a entenderem que trabalhar o ESG, trabalhar a diversidade, equidade e inclusão não é um projeto de recursos humanos que tem dia e hora para acabar, mas sim um grande desafio de transformação cultural para entender que alguns recortes subrepresentados são
extremamente importantes como ferramenta de inovação, de disrupção, E faz parte da estratégia, e né? faz parte Contratar mulheres não exatamente. tem a ver somente com cotas e justiça social. Tem a ver com Não, estratégia do mundo corporativo. exatamente, exatamente. Se você levar em consideração, por exemplo, que a mulher hoje, ela tem dentro do mercado brasileiro, 45% das casas brasileiras são sustentadas por mulheres. E eu não estou falando de mães solos e nem de mulheres separadas. Eu estou falando de mulheres que complementam a renda familiar. Então, como é que você vai abrir, você enquanto empresa, você enquanto business, você vai abrir mão de 50% do faturamento do país que está nas mãos das mulheres? Então, você precisa saber falar com as mulheres, e para você saber falar com as mulheres, você precisa trazê-las para o outro lado da Ter mesa. estratégia, né? Exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. Você estava falando, eu sou geminiana, acordo de manhã adorando o piano e à noite achando que o violão é o melhor instrumento, mas acima de tudo eu sou focada em resultados. Eu preciso dar resultado. Em cima disso que você falou, e sobre estratégia de negócios, Maristela, é exatamente isso que eu queria te perguntar. Do ponto de vista do empoderamento feminino, o que de fato as empresas ganham em contratar mais mulheres? Qual é o diferencial em promover mais mulheres para cargos de liderança? Do ponto de vista de dados da realidade, o que isso traz de benefício para o mundo corporativo? Gi, vamos imaginar o seguinte: em questão de dados, você tem hoje, de acordo com o IBGE, você tem 52% de mulheres no Brasil. Se você levar em consideração que 60% das pessoas que se formam no Brasil são mulheres, né? E se a gente voltar lá atrás e imaginar que nós entramos no mercado corporativo muito tempo depois, Sim. né? As mulheres, elas chegam nesse mercado corporativo sabendo que elas precisam matar um leão por dia, né? Para poder mostrar que elas estão preparadas para. Então, quando o mercado corporativo absorve uma mulher, valoriza o trabalho delas e traz dentro dessa jornada a possibilidade de crescimento, você vai ter naturalmente pessoas preparadas, você vai ter pipeline, porque pela quantidade de mulheres que existe no país, na base da pirâmide, nós temos boa representatividade hoje, né? E é outra experiência, é outra vivência. A mulher, ela foi construída, ela foi criada dentro de uma sociedade onde ela tem um olhar muito mais colaborativo, porque o homem, se a gente voltar lá atrás, ele era o provedor. Então, ele não se preocupava com pessoas, ele se preocupava em simplesmente trazer o dinheiro para poder bancar aquela família, aquela O empresa e etc. O abastecimento social. abastecimento social, exatamente. Então, naturalmente, a mulher, ela ganha um exercício da empatia, o exercício da resiliência, o exercício da colaboração, da escuta ativa, do cuidado, né? E aí, quando você vem para os dias de hoje, 2025, aonde você fala de empresas, aonde o foco é uma liderança humanizada E pessoas, de por conta da pessoas, liderança né? humanizada, claro. Até porque é o teu tesouro dentro de qualquer empresa, são os seus colaboradores. Então, quando você chega nesse momento com essas características, são exatamente tudo aquilo que a mulher foi preparada em 1500, 1600, 1700, 1970, Que é o que suporte, é o né, que é suporte, exatamente o suporte. né? Além disso, a mulher, ela vem
com um infelizmente, e aí é uma crítica, ela vem com um desprendimento financeiro. Então, por muitos anos, ela custou menos para a empresa, E ela negocia mal, Maristela. negocia mal, porque historicamente ela Sim. vinha de uma situação de eles estão me fazendo um favor em me contratar. E eu sou somente alguém que contribui com a família. A Isso. maior contribuição Era do vem do homem, homem, vem do meu marido. exatamente. E ela ainda vem com esse mindset. Então, os Exato. homens negociam bem a posição de liderança do ponto de vista das tarefas, da oportunidade e de tudo que ele vai ter de autonomia e negocia bem o salário. A Exatamente. mulher não Não, negocia ela não bem o foi salário. ensinada para isso. Exatamente. E isso é algo que eu faço muito com as minhas mentoradas. Eu acabo mentorando muitas mulheres executivas, eu pessoalmente, em alguns casos, e para muitas empresas, né. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Todas as minhas promoções ao longo da minha carreira, todas, sem exceção, fui eu que entrei na sala do meu líder, do meu gestor direto e disse: "Eu precisava entregar 10 e eu te entreguei 15. Eu precisava fazer A, B e C e eu te entreguei A, B, C e D". Eu adoro receber homenagens, eu adoro receber prêmios, eu adoro sair na newsletter como um destaque, mas eu tô aqui para ser promovida E remunerada. e para ganhar É mais, isso mesmo. né. E sempre foram através dessas conversas diretas que eu dei o chacoalhãozinho que faltava para receber as minhas promoções. Eu não tenho dúvida, você colocou o pé na porta, Maristela. Falando sobre esse ponto de vista, quais são os principais obstáculos que as mulheres hoje enfrentam para chegar na próxima cadeira, chegar no próximo degrau? Quais são as ações que as empresas e essas gestoras deveriam implementar para que, de fato, elas consigam chegar em cargos de liderança e fazer essa diferença? Excelente pergunta essa. É assim, não tem uma receita, né, se tivesse a receita, ou eu estava passando fome ou eu Ó, estava milionária, milionária, né. exatamente. Então assim, mas existem coisas que, sem dúvida nenhuma, são recorrentes, não importa a região, o planeta, o país, a idade, o cargo, né. Então assim, o que que a gente vê que é muito importante? Primeiro, você precisa desenvolver nas mulheres autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoafirmação. E algumas habilidades que talvez elas não tenham. Exatamente, que isso está dentro de autoconhecimento, porque já foi a época que você tinha que esperar alguém da empresa bater no teu ombro para dizer assim: "Parabéns, você foi muito bem esse último mês no trabalho, vou te promover". Não existe mais isso, né. Então, é a própria mulher, e aqui nós estamos falando de mulheres, mas para os homens não é diferente, só que eles foram treinados para fazer isso com muito mais facilidade. Mas é a mulher olhar e dizer assim: "Hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar lá". É ela que tem que desenvolver o plano de carreira dela para ações a curto, médio e longo prazo. E nesse planejamento que ela desenvolve, ela tem que dizer: "Qual é o meu gap?". Porque todo mundo tem gap. A gente pode ter a mini bio de 2 páginas, mas tem sempre gap, né. Então, a curto prazo, o que que eu preciso melhorar para atingir aquele objetivo? A médio prazo, o que eu preciso? E a longo prazo. Então, a hora que você faz o teu planejamento da tua carreira, você começa a se preparar. É fácil fazer isso? Não, porque nós não fomos treinadas para isso. Então,
Quando uma empresa de verdade quer desenvolver mulheres, quer aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, porque isso vai trazer benefícios para a E acelerar companhia e negócios, acelerar resultados. negócios, o que, que vai acontecer? Essa empresa vai dizer: esse grupo aqui são talentos da minha companhia. Então, elas precisam ser potencializadas. Então, vamos fazer uma mentoria? É isso. Vamos trazer organização, vamos trazer um planejamento estratégico, um pensamento estratégico, tanto para ela enquanto pessoa, quanto para a companhia. Então, é uma via de duas mãos, Exatamente, é né? uma jornada, né, Maristela, que tem começo, meio e fim. Então a Eu gente precisa pensar nessa jornada de mentoria para essas mulheres e para essas empresas que queiram potencializar talentos e negócios. E é muito importante deixar muito claro aqui que o que nós estamos falando não tem absolutamente nada a ver em promover uma mulher que não está preparada. Ah, eu vou promover uma mulher porque eu preciso ter uma mulher na foto, senão eu vou ser cancelado. Não, não é isso. Você precisa promover alguém que Que aporte tenha, conhecimento. exatamente. Então, eu atuo em cadeiras de conselho e por muito tempo eu ouvia assim: mas será que você foi promovida, você foi contratada como conselheira porque não tinha nenhuma mulher? Eu estive em conselho que eu fui a primeira mulher em 84 anos de existência da companhia, né? E ali eu sempre disse: eu nunca descolei da meritocracia. Então, a mentoria, ela é algo que serve para continuar tendo meritocracia. Eu estou falando de preparar mulheres, e aí, quando você fala de preparar mulheres, você não está falando só de ensinar a liderar e a ensinar a ter planejamento estratégico, porque uma mulher, ela precisa se autoconhecer e se autovalorizar para poder chegar em casa e dizer para a pessoa que mora com ela, que divide a vida com ela, que divide a vida financeira com ela, vai chegar para ela e vai dizer assim: querido, querida, é o seguinte, do mesmo jeito que eu pago metade das contas, você vai ter que colaborar e vai ter que ajudar a cuidar da logística, do levar e buscar, do comprar, né? Então, é assim, a hora que ela tira uma parte dessa sobrecarga da roda da vida, do cuidado sem remuneração, ela tem mais tempo para investir nela. Sem dúvida. Essa mulher, ela tem que aprender a mexer com o dinheiro, não tem que crescer e dar o dinheiro na mão de outra pessoa Do para marido e do administrar, filho é muito comum que entendeu? mulheres ganhem dinheiro e quem investe são os maridos e os Exatamente. filhos, En porque elas não têm, en esse conhecimento e não têm essa segurança. ela precisa saber a se vender bem, ela precisa estar num evento de networking e, em 1 minuto, conseguir falar sobre ela ao ponto daquela pessoa que está ouvindo dizer: nossa, eu vou querer marcar um café com essa pessoa. Exatamente. Então, uma mentoria ideal é aquela mentoria que envolve inúmeros eixos, não é só liderança e estratégia. É liderança, é estratégia, é saber falar, é se posicionar numa rede social, é A parte a parte financeira, financeira, é saber desenvolver projetos, é se conhecer e se valorizar. Então, assim, é uma jornada longa, é uma jornada que a mentorada ela tem que estar disposta a se transformar, e a empresa que investe nisso, ela tem o benefício da retenção de talentos. Porque quando você tem uma empresa que diz: olha, essas 10 mulheres aqui, não existe nenhum papel assinado que só pelo fato dessa mulher fazer uma mentoria, ela vai ter que
promover aquela mulher, mas ela está dizendo nas entrelinhas: eu estou investindo em Sim, você, e eu acreditando no teu acredito em potencial. você. Então, naturalmente, não vai ser qualquer proposta que essa mulher vai embora, porque ela vai dizer: não, eles estão investindo em mim, então isso significa que a próxima oportunidade pode ser eu, se eu estiver preparada para Para o isso. próximo nível. E esse ciclo é um ciclo vicioso, porque o que vai acontecer? Essa mulher, ela vai aprender e ela vai fazer uma mentoria informal com quem tiver ao redor Sem dela. dúvida, porque quando você transforma uma vida, Maristela, você transforma o entorno. Quando você transforma a vida da mulher, você transforma a vida dos filhos, da Da família, família, dos amigos. do time que ela lidera. Exatamente, exatamente. É como jogar uma pedra no meio do lago que faz a onda. Então, esse poder da transformação está nas mãos, das empresas, porque as empresas, elas contratam milhares de pessoas todos os dias. Então, a gente Exatamente. precisa chegar no topo e influenciar, porque é top-down, você É precisa isso. o dono da empresa, o CEO da empresa, ele precisa entender essa importância. E você falou uma coisa que a gente tem discutido bastante, a mulher, ela se prepara para ser gestora, Maristela. E é isso que você falou. Então, a mulher faz mais faculdade, ela faz mais pós-graduação, todos os dados dizem isso, É. né? Por quê? Porque ela está se preparando para ser uma excelente gestora. Então, na área dela, ela entrega resultado, ela conversa, ela influencia todos que ela lidera, mas ela não está se preparando para o topo da cadeia para ser líder. Sim, Então, quando você pega na área de saúde, hoje eu vou conversar aqui com uma liderança na área de saúde que é a mulher. Você pega na área de saúde, entre 10, uma é mulher. Na área de tecnologia, entre 10, uma é mulher. Porque a mulher não faz esse caminho que os homens já fazem há muito tempo. Que exatamente. é esta preparação para falar em público, para influenciar as outras pessoas, para mostrar o resultado, ou seja, para de fato liderar, porque fazer gestão é diferente de ser líder. Um gestor necessariamente não é o líder. O líder é aquele que influencia, aquele que impulsiona, aquele que as pessoas gostam de dar follow, segue. O gestor é a pessoa que vai amarrar os processos. Então, Uhum. hoje as mulheres ainda se preparam muito para amarrar os processos, não se preparam para a liderança. E a mentoria, ela é fundamental porque ela transforma as mulheres. E muitas vezes as mulheres não sabem nem o que elas querem. Elas têm lá aquele sentimento muito incubado que a mentoria traz à tona. Então, mentoria de propósito de vida, É exato. mentoria de desenvolvimento de carreira, mentoria financeira, de estilo, de redes sociais, que é isso que nós duas aqui estamos fazendo lá no Mulheres Fazendo Negócios, uma jornada completa com Exatamente. 5 ou 6 níveis, se eu não me Exato. engano, para que as empresas comprem, seja um projeto anual, um projeto da empresa para promover e acelerar negócios. Você sabe, Gi, você estava falando sobre isso, lá na CMI a gente tem empresas que estão com mentoria há, há 5 anos conosco, né? Para você ter uma ideia, eu não vou aqui citar Claro. nomes, mas todas as mulheres que fecham um ciclo de mentoria, elas migram para uma comunidade, né, das ex-mentoradas. E sabe o que está acontecendo agora, depois de 5 anos? Todas essas mulheres são mentoras dos próximos ciclos e são sponsorship, porque isso é outro programa, é outra coisa que as empresas precisam investir. A gente está falando aqui da mentoria da mulher, mas a gente também tem que mentorar os homens. Por quê? Os homens estão habituados a agir, a falar e a pensar entre homens. Então, quando você mentora um líder para que ele se torne mais colaborativo, para que ele se torne mais Para que ele tenha uma empático, visão diferente sobre isso tudo. exatamente.
né? E aí, a hora que você pega essa mulher preparada, que ali você criou um monstrinho, né? Fazendo uma analogia Na aqui. verdade, você só tirou ela da caixinha, né, porque Isso, ela já era um exatamente. Ela foguete. já era o Você só mostrou foguete. para ela: "Olha, ali tá a lua, agora chega Isso, lá na lua", e ela vai chegar. exato. Só que se você não tiver o líder homem preparado para contar a contagem regressiva do lançamento do foguete, aí o que acontece? Você perde esse Não, talento. e eles matam as lideranças, né. Exatamente. Então, aí é assim, a cereja do bolo é a hora que esse CEO diz: "Você que já está preparada, agora eu vou ser o seu sponsorship". E aonde aparecer uma oportunidade, eu conhecendo o seu talento e tudo que você investiu em capacitação, a oportunidade será sua. E aí é uma troca riquíssima, porque os homens aprendem muito com as mulheres e as mulheres aprendem muito com os homens, né? Porque esse é o ponto. Ninguém está aqui para brigar, não é homem contra mulher, são os dois juntos Sim, potencializando o sem dúvida. negócio. Assim, o dado da realidade é o seguinte: o maior número de canetas estão nas mãos dos homens. Exato. Então, de alguma forma, nós precisamos chegar e influenciar e transformar o olhar desses homens, desses CEOs, desses C-levels, desses empresários, para esse novo mundo, que é um mundo que está se tornando cada vez mais feminino. Na verdade, o mundo é absolutamente feminino, mas o mundo corporativo, ele precisa dessa transformação. Exato. Então nós precisamos de líderes que liderem os líderes do futuro. Mas isso não é só na questão da mulher, é claro que isso é um papo para outro podcast, espero contar com você outro podcast aqui, mas assim, Sempre. tem homens que matam líderes homens, porque Sim. não conseguem conviver com esse novo universo da transformação do digital. Então eles Tanto é também matam exato. os homens que estão vindo depois deles. Exato. Eu recentemente me certifiquei em inteligência artificial, né. Uhum. "Ah, Mari, mas você precisa da inteligência artificial dentro da tua consultoria?" Eu preciso da inteligência artificial para minha vida. Sem Não dúvida. importa se eu vou gerar negócio com a inteligência artificial ou não, né. Mas sim, eu preciso da inteligência artificial. E esse é um ponto também muito interessante, porque, a mulher ela tem uma tendência, ou tinha, não gosto de generalizar, mas tinha uma grande tendência a se acomodar numa zona de conforto. Então é muito comum você ver mulheres maravilhosas, com uma super capacitação e que tá tão bom daquele jeitinho que eu vou ficar aqui no meu cantinho, Exatamente. Eu costumo né. dizer que a zona do conforto é um lugar gostoso e quentinho, mas que nada de incrível vai acontecer. Exatamente. Então, esse autodesenvolvimento também serve para te tirar da zona de conforto. E é muito importante que sair da zona de conforto, leia-se vulnerabilidade. Mas quando você está dentro de uma jornada que você soube desenhar, essa vulnerabilidade é que te traz as possibilidades dos olhos brilharem, de você estar sempre aprendendo, de você fazer coisas com tesão, porque não Incríveis, tem coisas incríveis, coisas exato. diferentes. Ganhar mais, óbvio, quem não quer ganhar mais, né? Então, assim, e a mulher, ela tem esse dom ela cresce na carreira, quando ela cresce na carreira, ela traz melhorias para dentro de casa. Porque como ela não aprendeu a investir, ela não aprendeu a guardar dinheiro, etc., existe um estudo que diz que a mulher ela gasta 85% do salário dela com a É casa, isso mesmo. com Filhos, reforma, pais, filhos, é viagens. isso. Ela E investe na ela família. investe, e eu vou dizer, eu vivo isso, eu vivi muito isso, então é verdade, não é rótulo, não é estereótipo. Então, assim, a empresa, se ela pensar no PIB nacional, ela devia
pagar salários maiores para as mulheres, porque as mulheres elas vão gastar mais o dinheiro que elas vão receber. Existe um estudo do Fórum Econômico Mundial feito para a ONU Mulheres que diz que se até 2030 todas as mulheres passassem a ganhar igual aos homens no mundo, bilhões de dólares entrariam no mundo, circulando. Quer dizer, todo mundo ia ganhar, né? Mas não é um trabalho fácil, não é uma mudança comportamental, é complexa. Isso é uma coisa também que é muito importante a gente ressaltar. Não é modismo, a gente sabe que existem camadas que não... que têm colocado determinados Demandas obstáculos, e né? obstáculos. Mas nós não estamos falando aqui de ativismo, nós estamos falando de desenvolver um pipeline que você tem nas mãos de talento e que comprovadamente, seja através do Customer Experience, seja através de inovação, seja através de saber lidar com pessoas, seja através de se jogar com a faca nos dentes para bater metas, são características femininas que vão contribuir para a performance financeira da companhia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, e trazer muito resultado. Maricela, você tem algum case de sucesso de empresa que de verdade investiu ou investe ainda, tem isso como um propósito da empresa, investiu nessas lideranças, proporcionou que elas não só tivessem a oportunidade de pensar no próximo nível, mas que de fato tenham chegado ao próximo nível? E quais os resultados que ocorreram nessas empresas? Olha, eu te diria que eu não tenho nenhum caso que não deu certo, é diferente. Agora, o que é dar certo? A gente tem também que setar expectativas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que o primeiro ano, quando eu fui contratada para fazer uma mentoria para mulheres em cargo de gerência, que a empresa reconhecia que elas tinham condições de assumir cargos de superintendência e diretoria, né? Em 2 anos, dessas 10 mulheres escolhidas, 6 foram promovidas no primeiro ano e no segundo ano, 2 foram promovidas e no meio deste segundo ano, 2 pediram demissão. E aí, é assim, Isso é um caso de extremo sucesso. 100% de sucesso. Pô, Mari, mas 2 pediram demissão. Porque elas viram Porque que elas tinha viram uma que- outra que- possibilidade. Elas viram que o que elas buscavam, elas não iam encontrar E depois ali. outra, Mari, a empresa é uma ponte para o próximo nível também. Os gestores e os empresários têm que entender isso. Você forma a liderança, você forma a empresa, ótimo que ela fique na tua empresa, mas você tem que saber que é nem filho, você está formando para o mundo. E se ele chega numa outra empresa, num outro cargo, você não perdeu um profissional, você ganhou um aliado, talvez um cliente numa outra empresa que vai super falar bem da tua empresa e super falar bem dos momentos que vivenciou dentro da tua empresa. Então, esse é um Exatamente. caso de extremo sucesso. Extremo sucesso. Um outro caso que me enche o coração de alegria são as empresas que, da mesma forma que nós formamos mulheres internamente, né, essas mesmas mulheres hoje a gente gera o vamos dar de volta ao mundo, né? Então, por exemplo, são empresas que nos contratam para vamos capacitar essas mulheres, vamos fazer com que elas cheguem lá e depois essas mulheres serão mentoras de um grupo de meninas periféricas,
de uma ONG, É. de mulheres empreendedoras. Isso é Então, importante, essa devolução, essa né? Você devolução, precisa devolver. exatamente. Então, assim, também são casos de excelente iniciativas. Pensar no mundo, pensar na transformação, que é isso que a gente gosta de fazer aqui no podcast, trabalhar com projetos que de fato transformem pessoas em empresas, né? E assim, generalisticamente falando, existem pesquisas, inclusive da própria McKinsey, que diz o seguinte: eu sou a empresa A do setor, vou inventar aqui, da indústria. E aí eu tenho a empresa A que investe em potencializar recortes, não importa qual seja. Estamos falando aqui de mulheres, então vou usar os números de Claro. mulheres, né? Então, vou investir para potencializar o meu pipeline de mulheres. E a empresa B, de forma orgânica, sem fazer absolutamente nada. No final do dia, a empresa A, em média, comparada à empresa B, ela cresce 35% mais. Se você pegar as 500 empresas listadas na Forbes no mundo e as 500 da Forbes melhores local para se trabalhar para as mulheres, você vai ver que os 10 primeiros lugares da Forbes mundo estão nas 500 melhores empresas para mulher trabalhar. Então, não tem mágica. A mulher, ela trabalha, a mulher, ela ganha, a mulher, ela gasta. Quando ela não trabalha fora de casa, a mulher é uma decisora ou ela é a gestora financeira da casa. Então, ou seja, não dá para abrir mão de mais da metade da fatia de qualquer mercado. Exatamente, de qualquer mercado. E as mulheres cada vez mais decidem, ainda que elas não tragam muito dinheiro para dentro de casa, elas decidem sobre todos os bens e serviços que serão comprados naquela casa. E elas acabam fazendo isso também muito dentro dos núcleos onde elas estão nas empresas. Um ponto que eu acho importante a gente abordar, Maristela, daqui a pouquinho a gente vai para a finalização, mas só para tocar, e eu acho muito importante. Hoje cargos de liderança, diretoria, é muito comum na área de people ter mulheres. Exato. Mas você não tem mulheres na área... Você tem mulheres na área de people. Não tem na área de business, não tem na área comercial. Exatamente. E de tecnologia. Exato. Então, é ali também que nós precisamos começar a influenciar. Porque muitas mulheres, elas entram na faculdade sem saber exatamente o que elas gostariam de fazer, elas vão para o mundo corporativo, e o mundo corporativo que acaba direcionando a carreira delas. E é por isso que a mentoria é extremamente importante. Sem dúvida. Porque você pega essa mulher no início de carreira, de repente ela está na área de people, mas ela tem uma desenvoltura para uma outra área e que a gente pode pivotar a carreira dela. Eu, como mentora também, porque também sou mentora, já tive a oportunidade de trabalhar com mulheres na área técnica. Essa foi uma mentoria diferente. E ela queria ir para a área de negócios, só que ela era tão boa técnica que ela só era promovida dentro da área técnica, era uma engenheira. Exato. E aí, quando eu comecei a mentorá-la, eu falei, olha, você já fez pós-graduação? Sim, já fiz. E você vai fazer outra? Vou. E em qual área? Na área técnica. Eu falei, de jeito nenhum, você não quer ir para a área de negócios? Então, você precisa fazer agora uma pós-graduação na área de negócios. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, faz marketing. Porque você vai conversar com pessoas de outros mercados, vai ter a possibilidade de ter uma cadeira estratégica. Essa menina foi promovida rapidamente para a área de negócios, porque ela tinha toda a oportunidade dentro da empresa, dentro do mercado, mas ela não tinha alguém que a ajudasse a direcionar a carreira. Então, a mentoria é extremamente importante, Maristela. É isso. A mentoria, ela vem com o objetivo de te desafiar a pensar do teu quadradinho, da tua gavetinha, que, de novo, você cria uma zona de conforto. Bom, eu estudei
X anos da área técnica. Então, a única coisa que eu posso fazer na minha É a área vida... técnica. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou engenheira mecatrônica e olha onde eu tô hoje. Eu, nos conselhos que eu atuo em people. Lógico, vou contribuir com tecnologia? Vou. Eu vou contribuir com a área comercial, que eu trabalhei a minha vida inteira? Vou. Mas o meu background é muito mais focado em pessoas, em desenvolvimento de pessoas. Então, é sobre isso. Você permear áreas é a maior E se riqueza. permitir trabalhar com aquilo que você gosta, né, Maristela? Como conselheira, você trabalha na área estratégica, é evidente. Eu digo sempre que o conselheiro é quem está no topo da montanha. O primeiro funcionário do conselheiro é o CEO da empresa, É isso. né? Mas o CEO, ele está de frente para a montanha, então ele só vê o que está acontecendo ali na montanha. O conselho está em cima da montanha, ele está Isso. olhando para o vale. Então, na condição de conselheira, você tem uma posição bastante estratégica, mas o que te move são pessoas, isso é muito Pessoas, sem claro. dúvida nenhuma. Isso é muito claro. Maristela, olha, o papo tá uma delícia, eu tô adorando. Eu queria te perguntar, eu já falei isso no meio do podcast, mas eu quero a tua resposta. Hã. Empoderar mulheres é uma questão de justiça social ou uma questão de estratégia? Você como conselheira de empresas agora. Como conselheira de empresa, é uma estratégia. Como propósito de vida, são os 2. A minha vida inteira, eu tenho certeza que a minha carreira foi pautada nas minhas escolhas e na competência que eu tenho. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tive a sorte de ter grandes líderes investindo em mim. Eu acho que só que eu, enquanto uma mulher branca, hétero, de uma família de classe média, eu tive privilégios. Eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas, eu tive a oportunidade de fazer um idioma, eu tive a raça de trabalhar durante o dia e estudar à noite para poder pagar a minha faculdade. Então, assim, apesar de toda a minha luta, eu não preciso ter uma história triste para contar. Mas a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, nós temos muitos talentos que estão adormecidos. Sim. As pessoas nem se enxergam em determinados cargos, em determinadas empresas. Então, eu acho que não existe nada melhor do que a gente poder unir forças. E o que seria, né, unir forças? É a gente ter políticos investindo, empresas investindo, e é importante que quando a gente fala de empresas investindo, não é empresa virando ONG, é empresa investindo no capital humano que ela tem dentro de casa, né? Continuando a buscar lucratividade, performance financeira e etc. E pessoas investindo, né? Pessoas querendo devolver para o mundo. Então, eu acho que no nosso país a gente tem que, como é que fala? Fazer os dois, fazer né? as duas Se coisas. a gente pode fazer o bem e ganhar dinheiro, vamos fazer os dois juntos. Exatamente. É exatamente isso. Olha, hoje nós falamos aqui sobre liderança, transformação e encorajamento, mas principalmente sobre empoderamento feminino, porque isso transforma empresas, transforma a sociedade, transforma vidas, Maristela. Eu queria pedir para você falar uma frase que você deve ter 1000, inspiradora para nós, Maristela. Eu vou falar 2 frases em uma só, tá, Gi? Para a mulher que está dentro de casa, independente se ela trabalha, se ela trabalha fora para o mundo corporativo, se ela é empreendedora, mas para aquela mulher que você tem o objetivo e você tem o compromisso de criar filhos empoderados, independente de gênero. Você tem a obrigação de falar para sua filha que ela pode ser o que ela quiser. E você tem a obrigação de falar para o seu filho que ele também pode ser o que ele quiser. Essa é uma primeira mensagem. E uma outra mensagem para aquela mulher que trabalha, cuida da casa,
namora, sai com as amigas, né? Aquela vida louca que a gente tem. Você não precisa carregar esse piano de ser a melhor em tudo que você faz simultaneamente. Faça escolhas. Agora eu estou aqui. Se o meu telefone tocar porque a minha filha está na enfermaria da escola, eu não vou saber e a escola vai ligar para o pai e vai falar com o pai. E tá tudo bem. A hora que eu sair daqui, eu vou estar tomando as atitudes que a minha persona acredita ser a melhor mãe naquele momento. Então, não tente abraçar o mundo e fazer tudo simultaneamente, porque ninguém consegue, nem homem e nem mulher. Perfeito, Maristela. Eu sempre digo, de 0 a 10, ser o 10 é muito difícil. Seja 7. Seja pelo menos 7 em tudo que você faz. 7 como mãe, 7 como esposa, 7 como empresária, 7 como gestora. Isso já é uma boa média para que você não fique louca, porque apesar de você ter que estar inteira em cada coisa que você faz, por exemplo, aqui nesse podcast a gente tem que estar inteiro, não dá para ficar pensando em outras coisas, mas você não consegue o 10 o tempo inteiro. Então fica Não. pelo menos ali no 7, que eu acho que você vai entregar resultados. E eu vou complementar. Eu digo que de 0 a 10, não se contente em ficar numa mesma nota sempre. Se hoje você é 5, almeje o 6. Se hoje você é o 7, almeje o 8. E assim por diante. Busca sempre mais. Sempre o próximo nível. Pessoal, é muito claro a mensagem que nós deixamos aqui hoje. Quando uma mulher cresce, quando uma mulher se empodera, a empresa cresce, Exatamente. A sociedade cresce, a família cresce, o mundo fica muito melhor. Maristela, super obrigado, foi um bate-papo delicioso, vou te convidar para outros. Quero agradecer a minha parceira FilmeLab, que é parceira do MFN, assim como a Maristela e o Semi são parceiros do MFN. Sem a FilmeLab, esse podcast aqui não seria possível. Então, um grande agradecimento. E já quero convidar a audiência, os ouvintes, esperamos ter muitos seguidores, muitos follows, para os próximos podcasts, porque aqui nós falamos de propósito e de assuntos que transformam pessoas em empresas, porque nós amamos trabalhar com projetos que transformam pessoas em empresas. Muito obrigada, Maristela. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo.